Bem-vindos à Soma dos Dias, o podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. No episódio 10, olhamos para os novos passos que foram dados esta semana num tema que dura há décadas. Foram apresentados os critérios para avaliar as melhores opções para o novo aeroporto da região de Lisboa. Isto numa altura em que as declarações do ministro João Galamba sobre Santarém ainda fazem eco. Nesta edição, olhamos ainda para o que aí vem na próxima semana, neste caso, resultados semestrais das empresas. A primeira na área da banca é a Caixa Geral de Depósitos, que divulga as contas na sexta-feira e vem embalada de um primeiro trimestre com bons resultados. Comigo estão Sara Ribeiro e Vítor Rodrigues Oliveira. Os cuidados técnicos estão a cargo de Inês Alegria. Esta é a Soma dos Dias. 5 grandes critérios para escolher a melhor localização do aeroporto que irá servir a região de Lisboa. Esta é uma discussão que dura há mais de 50 anos, com avanços e recuos, localizações que surgem e desaparecem das hipóteses, muitos relatórios, estudos e opiniões. Agora, a Comissão Técnica Independente, nomeada há cerca de um ano, tem 9 opções em cima da mesa e uma escolha tem de ser feita até ao final do ano. Comigo tenho a Sara Ribeiro, que acompanha a aviação aqui no Negócios. Olá, Sara. O prazo vai ser cumprido desta vez ou vai derrapar? Supostamente os trabalhos deveriam ficar concluídos até ao final do ano, mas a Comissão Técnica Independente, que está a cargo de fazer a avaliação, já avisou que poderá ser estendido pelo menos mais um mês, ou seja, até janeiro de 2024. Isto porque têm reclamado alguns problemas relacionados com a adjudicação dos estudos necessários para fazer a avaliação. Segundo o Rosário Partidário, coordenadora-geral do Grupo de Trabalhos, em causa estão problemas burocráticos administrativos relacionados com a contratação dos estudos necessários, que serão 25, segundo ela revelou esta semana, que até agora só estão cerca de 6, e precisavam, lá está, dos 25. Esta situação tem-se arrastado desde janeiro e levou mesmo a um atraso de 2 meses no processo. A segunda fase do processo devia ter sido apresentada em maio e foi apresentada agora em julho. No entanto, ela garantiu que o atraso já foi absorvido pelo ritmo acelerado dos trabalhos do grupo, mas como depois em dezembro se mete o Natal, eles preferem já alargar o prazo para janeiro de 2024. Portanto, eles contam entregar o relatório final até final de outubro e depois a consulta pública durar dezembro e janeiro, e então só a partir daí é que haverá uma decisão que caberá ao Governo. E quanto aos critérios que foram apresentados esta semana, são 5 que a Comissão vai ter em conta? Sim, portanto, os critérios que selecionaram, o primeiro prende-se com a segurança aeronáutica, e aqui estão questões como, por exemplo, o espaço aéreo e o território, e a perigosidade, como o risco de colisão com aves ou drones. Depois também vão ter em conta a acessibilidade e o território, e aqui vão ter em conta critérios como a proximidade do centro de Lisboa, bem como a acessibilidade rodoviária e ferroviária, que tem sido um dos pontos também bastante destacados neste processo. A saúde humana, a viabilidade ambiental é o terceiro critério, e aqui vão avaliar o número de residentes que vão estar expostos, por exemplo, ao ruído e à poluição, que a nova opção do aeroporto terá. A conectividade e o desenvolvimento, bem como o investimento público e o financiamento. E aqui este ponto é o que inclui o valor para o concessionário. Neste momento é a ANA, mas, por exemplo, se for o Santarém, como já ultrapassa os raios de quilómetros da concessão da ANA, poderá não ser a ANA, o contrato poderá ser revisto. E aqui também, é os riscos da resiliência económica e financeira das opções que serão selecionadas. Como já referimos, há 9 opções para a localização do novo aeroporto. Podes recordar quais são e também falar sobre essa que tem dado que falar por causa de João Galamba? Exato. Santarém é que tem dado que falar por causa das declarações de João Galamba, que já disse que fica demasiado longe, porque lá está, como eu expliquei nos critérios, a proximidade do centro de Lisboa. Santarém fica a 80 km do centro de Lisboa, e daí o Ministro das Infraestruturas ter dito que teria pouca probabilidade. Esta hipótese, Santarém, está em estudo, mas é a única que é proposta por um grupo de investidores privados. As outras já não serão por um grupo de investidores privados. E as outras são Alcochete, Montijo, Pegões, Rio Frio e Poceirão.
E os próximos passos? Portanto, a avaliação contempla três fases de estudo. A segunda foi concluída agora, que podia ter sido em maio, mas foi concluída agora, e neste momento já estão a começar a tratar da terceira fase, que é a avaliação em detalhe. Portanto, a partir destes 5 critérios, vão avaliar as 9 opções em cima da mesa, com 7 opções, ele vai usar tudo em detalhe para depois, até final de novembro, apresentarem uma ou mais opções que acham que são, portanto, as melhores para o alargamento, né, da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Na próxima semana começam a ser apresentados os resultados das empresas cotadas e dos maiores bancos do país, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, que divulga as contas na sexta-feira, dia 21 de julho. Temos connosco o Vítor Rodrigues Oliveira, editor de Empresas do Negócios. Olá, Vítor. Olá. Quais são neste momento os desafios que a Caixa enfrenta? Bom, um dos desafios, pelo menos até recentemente, mas da banca como um todo, não é só da Caixa Geral de Depósitos, tem sido a saída de depósitos para investimentos em certificados de aforro. No entanto, como sabemos, houve mexidas do Governo na lei, tornando menos, digamos, aliciante o investimento em produtos de poupança no Estado. E por isso veremos como é que esta questão evolui. Em maio ainda houve, é preciso dizer, uma nova corrida aos certificados por parte das famílias, com mais de 2.200 milhões de euros, mas também pode ser interpretado como uma forma de antecipar os efeitos da nova lei, que traz taxas de juros mais baixas para os certificados e que começou a ser aplicado no mês passado. Em todo o caso, mesmo antes desta alteração, o presidente executivo da Caixa, Paulo Macedo, já tinha desvalorizado esta questão. O que não desvaloriza e que está relacionado com isto é o desafio da Caixa e de todos os outros bancos de manter a rentabilidade. Uma questão que será muito mais aguda quando as taxas de juros baixarem. A Caixa, tal como outros bancos, tem beneficiado da atual conjuntura de taxas elevadas, e uma das preocupações de Paulo Macedo é, com a queda das taxas de juros, como é que a Caixa vai manter essa rentabilidade. Mas, como sabemos, esta é uma questão que verdadeiramente só se vai colocar no próximo ano, na melhor das hipóteses, acreditando nas declarações que sucessivos responsáveis europeus têm dito sobre esta matéria. Não esquecer também que a Caixa e outros bancos têm tido pressão política, a começar pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para remunerar melhor os depósitos. Há ainda um risco de o crédito mal parado crescer. Ainda é incerta esta questão, mas é sempre um risco num contexto de crise. E depois, nos últimos anos, e este é um desafio estrutural, os bancos têm estado cada vez mais pressionados com os chamados players digitais, os novos players dos pagamentos digitais. Seja como for, para contrapor, os sinais têm sido sobretudo positivos, e refiro-me nomeadamente à questão dos dividendos e à questão do pagamento da dívida. No caso dos dividendos, que são entregues ao Estado todos os anos, atingiram 713 milhões de euros no ano passado, o que desta vez foi diferente, inclui o edifício sede da Caixa, avaliado em mais de 350 milhões de euros, e no qual a Caixa vai manter-se como inquilina até 2026. Por outro lado, em relação à questão da dívida, a Caixa já reembolsou quase 1,7 mil milhões de euros ao Estado, ou seja, aproximadamente 2/3 de todo o dinheiro que tinha de devolver ao Estado, que ascendia a 2,5 mil milhões. Se tudo correr como planeado, a Caixa vai devolver tudo até 2025. Por fim, já agora, este ano, a Caixa reembolsou 1,2 mil milhões, não só ao Estado, desse valor 500 milhões foram para a dívida privada. Veremos como correm agora estes resultados semestrais, mas os sinais são positivos. A Caixa já vem embalada com bons resultados no primeiro trimestre. Sem dúvida. Se correr como no primeiro trimestre, Paulo Macedo ficará com certeza satisfeito. É que nos primeiros 3 meses do ano os lucros quase duplicaram, subiram 96% para 285 milhões de euros, com um enorme contributo da atividade em Portugal, como seria expectável. O negócio internacional só contribuiu com 50 milhões, ou um pouco mais de 50 milhões. E cá está, um dos elementos que contribuiu
para esse crescimento foi a chamada margem financeira, a diferença entre os juros cobrados no crédito, nos empréstimos, e os juros pagos pelos depósitos. Essa margem financeira cresceu quase 130%, e no negócio bancário em Portugal estamos a falar de um aumento para o triplo, portanto mais de 200%. É verdade também, por outro lado, que houve mais imparidades e provisões, portanto, o dinheiro que os bancos põem de lado para fazer face a circunstâncias negativas, digamos assim, simplificando, isto quer para risco de crédito, quer para o programa de reestruturação em curso. Houve ainda uma queda de recursos, que estamos a falar de depósitos, de seguros financeiros, fundos de investimento contratados pelos clientes. Em Portugal, estes recursos, incluindo os depósitos, caíram 4,6% nos primeiros 3 meses e, finalmente, a questão das comissões, que subiram cerca de 2%, mas em Portugal um pouco mais, cresceu o valor atingido pela Caixa, atingiu mais de 3%. E em termos homólogos, como é que correu no ano passado? A Caixa fechou o semestre com lucros de aproximadamente 500 milhões, 486 milhões para ser mais preciso, ou seja, é uma subida expressiva de 65% face ao mesmo período do ano anterior. Estes serão os resultados semestrais, mas para darmos aqui uma visão mais abrangente, vale a pena recuperar o histórico mais recente, uma perspectiva anual. Como é que têm sido os resultados da Caixa? Os resultados da Caixa têm sido muito positivos desde 2018, incluindo dividendos, têm sido positivos de forma consistente. Acabou o ano passado com quase 1.000 milhões de euros, o resultado líquido chegou aos 843 milhões e, portanto, estamos a falar de 45% mais do que no ano anterior. E se recuarmos o filme ainda mais, isto são muitos números, mas só para termos uma ideia, são praticamente 500 milhões de euros em 2018, 800 milhões em 2019, no pré-pandemia. Depois, mesmo quando o coronavírus chegou, perto de 500 milhões, outros 600 milhões em 2021, ou seja, juntando os resultados que já referi de 2022, estamos a falar de cerca de 3.200 milhões de euros de lucros nos últimos 5 anos, de forma acumulada. Isso significa, desde logo, que o Estado tem um retorno como acionista. Como vimos, no ano passado os dividendos atingiram 713 milhões de euros, com a questão da sede, mas sem contar com a sede da Caixa, neste período são cerca de 1.300 milhões de euros em dividendos acumulados, e é preciso notar que não houve distribuição de dividendos no ano da pandemia. No ano passado, o presidente executivo da Caixa dizia que ainda não tinha dado para recuperar os prejuízos do ciclo anterior, mas que a expectativa é que, acrescentando os lucros deste ano, já consigam. Portanto, já tivemos um primeiro sinal no primeiro trimestre. Veremos agora nos resultados que serão divulgados e apresentados na próxima sexta-feira se mantém a tendência, e isso seria um bom sinal para os resultados que forem apresentados depois no início do próximo ano, referentes ao exercício deste ano. E assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias no Negócios. Obrigada, Sara, Vítor. Eu sou a Cláudia Arsénio, a técnica esteve a cargo de Inês Alegria. Marcamos encontro para daqui a uma semana, porque todas as semanas há histórias para contar. Obrigada por ouvir.